E aí, segunda série? Tudo bem com vocês? Viram direitinho a primeira videoaula? Conseguiu entender direitinho? Olha só, lá foi só teoria, só uma introduçãozinha, tá? O cálculo que a gente trabalha aqui dentro da termoquímica, ele é bem pequenininho por enquanto, tá? Bem simples. Nós vamos aos pouquinhos, passo a passo, pra gente conseguir concluir o nosso capítulo aí, tranquilo? Nessa segunda videoaula, a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de entalpia dentro da termoquímica, tá? E vamos falar um pouquinho o que que é entalpia, como que a importância dela aqui dentro da termoquímica e como que a gente vai calcular isso. Por enquanto, de forma bem simplesinha, tranquilo? Então, bora comigo que tem química na área aí. Galera, entalpia ela é representada pela letra H e ela representa o conteúdo energético de uma substância. Então a gente tem o seguinte, olha, nós falamos que a entalpia ela é a grandeza que mede a quantidade de energia dentro da substância. É a quantidade de energia que a substância possui. E essas energias elas vão ser utilizadas para realizar as transformações, seja ela física, né, ou seja, mudança de fase, sólido para líquido para gasoso, né, ou para transformações químicas, como reação. E na termoquímica, a gente acaba trabalhando mais os fenômenos químicos do que os físicos. Então, a gente trabalha mais reação do que essas mudanças de fase mesmo. Só que qualquer uma dessas transformações que a substância vai sofrer, ela vai usar energia, e essa energia é a energia que ela já tem, é o conteúdo energético dela, que é chamado de entalpia. Então, pode-se dizer que a entalpia calcula a quantidade de calor absorvido ou liberado durante o processo de transformação. Lá na termodinâmica, na física, a gente diz o seguinte, que a energia, ela pode ser transferida. Então, a energia, ela pode ser transferida de um corpo para o outro, gerando o que a gente chama de calor. Ela nunca vai ser produzida, né, criada ou destruída. O que ocorre é apenas uma mudança, uma transferência de energia. E aí, dependendo de de onde essa energia está saindo e onde ela está chegando, cria os dois tipos de transformações que nós temos, os dois tipos de processos, o endotérmico e o exotérmico. Quando o processo libera calor, exotérmico, quando ele absorve calor, endotérmico, né? Como nós falamos na aula passada. A outra coisa importante aqui, ó. O valor absoluto de entalpia, ele não pode ser determinado. Eu não consigo determinar a entalpia 100% correta, o conteúdo energético 100% de uma substância, porque não há maneiras de obter experimentalmente essas quantidades de energia. E ela vai variar muito de substância para substância. Então, o que a gente faz é analisar o processo por inteiro, a transformação por inteira, seja ela física ou química. A gente vai fazer mais referência às reações químicas, porque a termoquímica ela acaba trabalhando mais com reação química mesmo. Então a gente analisa a reação química de uma forma inteira, completa, todo o processo de reagente se transformando em produto, para a gente determinar uma média dessa entalpia, ou uma variação dessa entalpia, já que a gente não consegue calcular com 100% de certeza aí a entalpia de uma substância. Então a gente calcula a variação dessa entalpia. Essa variação nós chamamos de ΔH, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, a entalpia apresenta somente valores relativos, que são obtidos calculando-se a variação de entalpia do processo. No caso aqui das reações químicas. A variação de entalpia, variação, tanto na matemática quanto aqui na química também, vai ser representada por esse delta, entalpia H, então variação de entalpia, ΔH. Quando a gente trabalha com variação, a gente sempre trabalha o final menos o inicial, e aqui não vai ser diferente. Então, ΔH vai ser a entalpia final menos a entalpia inicial. O final do processo menos o inicial do processo. A gente pode resumir aí colocando HF menos HI. Só que vamos relembrar o que nós falamos na aula passada ali. As transformações químicas, que é o que nos interessa mais aqui, são as reações químicas. As minhas reações químicas, elas têm um reagente e elas têm um
produto. Quem é o meu inicial dentro de uma reação química? Os reagentes, que é de onde tudo vai partir. Então, os reagentes é o meu início, é o meu inicial. Esses reagentes vão passar por um processo de transformação e durante essa transformação, eles podem liberar ou absorver energia, né? Durante essa transformação. E vai formar os meus produtos. Então, o produto, ele é o resultado final. Então, é o que nós chamamos de final aí. Então, essa equaçãozinha que nós falamos aqui, que a variação de ΔH, que é HF menos HI, aqui dentro da química, a gente trabalha ela dessa forma assim, ó, HP menos HR. Então, a gente não vai ver HF menos HI, a gente vai ver HP menos HR. Por quê? Delta é variação final menos o inicial, certo? Dentro de uma equação química, o final é o produto. Então, HP, entalpia dos produtos. Então, de todas as substâncias envolvidas no meu produto, menos a entalpia inicial, que nesse caso, dentro da minha reação química, o meu inicial são os meus reagentes. Então, não é só de uma substância, é de todo o meu reagente. Então, se eu somo a entalpia envolvida no reagente e eu somo a entalpia envolvida total no produto e aplico nessa fórmula, produto menos reagente, nós temos aí a variação de energia que ocorreu durante o meu processo. Agora vamos relembrar uma coisa aqui, olha. Lá nos processos que, olha aqui, galera, olha, eu tenho calor no produto, tá vendo? Se eu tenho calor no produto, então eu estou liberando calor. Então, se eu libero calor, eu tenho um processo exotérmico. Lembra do que nós falamos? Olha, gráfico decrescente, exotérmico. Eu tenho uma quantidade de entalpia nos meus reagentes. Para aqueles reagentes se transformarem nos produtos, a gente não precisa de toda aquela energia. Então, ele libera parte daquela energia e se transforma no produto. Então, olha só, a entalpia do produto é menor que a entalpia do reagente. Então, quando a gente aplica na fórmula, eu vou ter um valor menor, porque a entalpia dos produtos são menores, tá vendo? Um valor menor menos um valor maior. Quando eu pego lá na matemática um valor menor menos um valor maior, o meu resultado final vai ser negativo, não é isso? Então, todas as vezes que a gente tiver um ΔH menor que zero, um ΔH negativo, eu estou representando uma reação exotérmica. Por que que isso acontece? Na exotérmica, libera calor. Gráfico, ó, decrescente. Eu tinha uma quantidade de energia, não preciso mais de toda essa energia, libero parte dela para formar os produtos. Então, a entalpia do produto é menor que a do reagente. Quando eu aplico na fórmula, a fórmula é HP menos HR. Então, HP é o valor menor menos HR, que é o valor maior. Um valor menor menos um valor maior, o meu resultado negativo. Então, ΔH menor que zero representa reações exotérmicas. Agora, olha só, aqui, ó, meu gráfico crescente, se cresceu, absorveu. Então, eu tinha uma quantidade de reagente, só que a quantidade de energia, aquele conteúdo energético não era o suficiente para fazer a reação acontecer. Então, ela absorve do meio que ela está, né? Ela absorve do meio, de onde a reação está acontecendo. Ele absorve mais energia, absorve mais calor e forma os meus produtos. Então, olha só, se eu absorvi mais, então a entalpia dos produtos agora é maior, são maiores que a entalpia dos meus reagentes. Então, quando eu aplico na fórmula aqui, olha, eu vou ter um valor maior menos um valor menor. Lá na matemática, valor maior menos valor menor, resultado positivo. Então, ΔH positivo vai representar reações endotérmicas que absorvem calor. Olha só, eu tenho o reagente que somou calor, tá vendo? Absorveu calor para formar o produto. Tranquilo? Então, ΔH negativo representa reações exotérmicas.
Desculpa, reação ΔH negativo representa reações exotérmicas. ΔH positivo representa reações endotérmicas. Tranquilo? Então, olha só, olha um exemplozinho aqui, ó. Eu tenho a reação N2 mais 3H2 produzindo NH3. Olha só, a entalpia dos meus reagentes está aqui, tá vendo? Liberou calor e formou daqui. Quando eu pegar a entalpia dos meus produtos menos a entalpia dos meus reagentes, eu tô pegando um valor menor menos um valor maior. Então, meu resultado, olha, é negativo. O ΔH dessa reação é de menos 92,2 kJ. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dessa unidade. Tranquilo? Agora, olha só aqui. A reação aqui, ó, H2 mais I2 produzindo ácido iodídrico, né? 2 mols de HI. Então, eu tinha o reagente, que é o meu H2, absorveu o calor e formou o meu produto, né, que é o I2. Então, reagente H2 mais I2 absorveu o calor e formou o meu produto aqui. Então, a entalpia do produto maior que a do reagente. ΔH, HP menos HR. Valor maior menos valor menor. Resultado final positivo. Então, eu olhei aqui, ó, ΔH igual a mais 25,96 kJ. O meu resultado positivo. Então, o exercício nem precisava ter me dado esse gráfico aqui, ó. Se ele tivesse me dado só isso aqui, ΔH igual a mais 25,96 e perguntasse se é endo ou se é exo, eu já poderia afirmar que ela é endo só porque o valor do ΔH aqui é positivo. Então, supondo que não tivesse me dado nada aqui, só falado assim, olha, a variação de entalpia da formação da amônia é menos 92,2 kJ. Essa reação é endo ou ela é exo? Então, se falou menos 92, ΔH negativo. Então, eu já poderia afirmar que ela é exotérmica. Tranquilo, galera? Agora, olha só. Resumindo aí, então, o que nós temos? Que a formulazinha para calcular o ΔH da reação é HP menos HR, entalpia dos produtos menos entalpia do reagente. Se a entalpia dos reagentes é menor que a entalpia dos produtos, eu vou ter um ΔH maior que zero. Maior que zero, endotérmico. Se a entalpia dos reagentes for maior que a entalpia dos produtos, eu vou ter um valor menor menos, menos um valor maior. Então, meu resultado final vai ser negativo, ΔH menor que zero, reação exotérmica. Tranquilo, galera? Agora, olha só, as unidades de entalpia são as unidades que a gente usa para representar essas energias. Podem ser de alguns tipos, olha. O mais usado é o Joule, né? Joule, escreve Joule, mas fala Joule, representado por essa letrinha J, ou Kilojoule, que é o KJ, tá? 1000 joules corresponde a 1 kJ. Um outro valor muito usado é a caloria, né? Essa caloria a gente usa muito para representar conteúdo energético dos alimentos, que a gente vai falar um pouquinho aí depois também, tá? Então, caloria, representada por cal, ou quilocaloria, que é o quilocal. Mesma coisa, 1000 calorias corresponde a 1 quilocalorias. Então, se uma pessoa fala assim, olha, eu faço uma dieta de 2000 calorias, filha, você não tá tomando nem água, tá? Porque 2000 calorias não é nada. Os conteúdos energéticos dos alimentos são medidos em quilocaloria. Então, você pode estar fazendo uma dieta de 2000 quilocaloria e não caloria. Tranquilo? Senão nem água você vai estar tomando aí. Agora, a gente consegue também transformar essas unidades uma na outra. Porque uma caloria possui 4,18 joules ou uma quilocaloria igual a 4,18 quilojoules. Então, se eu quero passar de caloria para joule ou de quilocaloria para quilojoule, a gente multiplica por 4,18. Se eu quero passar de joule para caloria ou de quilojoule para quilocaloria, a gente divide por 4,18. Aí a gente consegue transformar uma unidade na outra. Tranquilo? Galera, agora é a vez de vocês. Então, vou deixar para vocês aí algumas atividadezinhas. Na página 65, eu quero que vocês façam o exercício 1, 2 e 3. E da página 81, 1, 6, 7, 9 e 10.
Por favor, façam com cuidado, com atenção, anotem as dúvidas no caderno, anotem tudo no caderno, todas as dúvidas no caderno, que nós vamos ter semana que vem uma aula online e nós vamos tirar todas essas dúvidas, vamos corrigir alguns desses exercícios juntos. Tranquilo? No mais, mantenham-se calmos, mantenham-se tranquilos, respirem fundo. Logo, logo isso tudo vai passar e a gente vai estar junto de novo. Tá vendo? A gente manter a calma, controlar a ansiedade, tá? Vai ser importante. Olha aqui, ó, a química explicando isso tudo aqui. Nós precisamos aumentar a nossa serotonina pra gente ficar feliz e não deixar a dopamina subir demais, né? Pra não dar aquela sensação de depressão, tá? Aquela sensação ruim. Ou a gente sobe tudo aí pra gente sentir muito amor, tá, galera? Um beijo pra vocês. Até a nossa próxima aula, que vai ser online. A gente vai encontrar juntinho aí. Tranquilo? Um beijo.